Lente do Samba chegando aqui na TV Santa Maria em sua edição de número 99, aqui com vocês na apresentação e curadoria dos convidados aqui do Lente do Samba, Marcelo Cabala. Lembrando que o Lente do Samba vai ao ar aos domingos às 22 horas aqui na TV Santa Maria, também no nosso canal no Spotify, também no YouTube do Lente do Samba e também da TV Santa Maria. A TV Santa Maria também tem o YouTube, fica lá 24 horas para quem quiser assistir. Então, todos os domingos às 22 horas, o Lente do Samba. Chegamos aqui com o apoio da Verde Mugo, também apoio da Companhia de Passistas da Unistamber, também apoio do Sérgio Silva, o Serjão da Vila Brasil, e também apoio da Cunha Advogados. Então, essa é a edição de número 99 do podcast Lente do Samba. E meu convidado hoje aqui, Pablo Iglesias, jornalista. Seja bem-vindo aqui ao podcast Lente do Samba. Olá, Cabala, olá a todos, é um prazer poder estar aqui, né? Eu não conhecia o Lente do Samba ainda, só consumi às vezes os episódios, né? Então, para mim é um prazer imenso estar aqui conversando contigo hoje. Bacana. O Pablo, que é colega lá no Diário de Santa Maria, né? E a gente, ele apresentando o antigo Fim de Tarde, agora o Diário da Redação, das 5 às 7. E na técnica, a gente sempre conversando de samba e carnaval, então teve aí uma afinidade boa nesse assunto de samba e carnaval, né? Ele que veio de Itaqui, também trabalhou no Carnaval de Uruguaiana. Então conta pra gente como é que foi teus primeiras aproximações com carnaval e com samba. Bom, Cabala, eu sou natural de Itaqui, como tu já mencionou aí, né, lá na fronteira com a Argentina, e a fronteira, ela tem uma ligação muito forte com o carnaval e com o samba como um todo, não é pagode, enfim, é o ano inteiro a gente vive essa atmosfera por lá. E Itaqui, por exemplo, é uma cidade que há muitas décadas preserva o desfile de rua. Lá tem escolas de samba, já houveram anos que tinha aí mais de 10 escolas de samba. Hoje a cidade resiste com 4 agremiações que são que existem há muitas décadas. A mais antiga existe há mais de 50 anos. Então Itaqui sempre teve carnaval, tanto de clube quanto na rua, né? O pessoal desfilava e depois ia para os clubes fazer as noites de carnaval, e um carnaval na época, né? O carnaval tradicional no mês de fevereiro. E a minha família sempre foi muito envolvida com carnaval, até desde antes de eu nascer. Eu cresci ouvindo as histórias de blocos carnavalescos que a cidade tinha, porque tinha uma cultura de blocos, né? Aqueles blocos que eram quase escolas de samba, assim, que eram blocos grandes e que no passado abriam os desfiles desfilando, assim, muito semelhante ao que aconteceu aqui em Santa Maria agora, neste mês de março. A minha família era do bloco Mamonas Assassinas, que foi fundado em 96, logo depois ali que aconteceu a tragédia com a banda, mas porque a minha família ali era todo muito fã da banda ali, e aí era muito forte aquilo na época. Eu tinha a fitinha cassete na época. Sim, e daí tu não era nascido? Eu não era nascido, eu nasci em 99. E aí então a minha família era envolvida com esse bloco, que era um dos maiores, se não o maior, eu não tenho certeza agora da cidade, então eles desfilavam muito, assim, meus pais, meus tios, meus primos, amigos da família, enfim, hoje o bloco não existe mais, né, só existem as memórias, e aí tinha as competições, né, o bloco era muito vencedor, assim, nas competições que tinham nos clubes, e aí junto com isso vem a relação com as escolas de samba. Né, por muitos anos eu ouvi histórias que minha mãe desfilava nas escolas de samba, ali como destaque ou como rainha. Meu pai já chegou a tocar em bateria, foi vice-presidente de uma escola de samba que não existe mais. Minhas tias, eu tenho uma tia que é carnavalesca, que trabalha nas alegorias de uma escola de samba lá, outra tia coordenava alas, primos tocavam na bateria, eu cheguei a tocar em bateria de escola de samba, então assim, eu cresci e no meu início da minha adolescência eu era muito envolvido com o carnaval de Itaqui nesse sentido, desfilando, participando, né, nas rodas de família sempre tinha aquele pagode, aquele samba, então assim, é algo que ainda é muito presente na minha família, entre os amigos mais próximos, assim. Então a minha relação com o carnaval, ela começa assim, como alguém que gosta, assim, que cresceu ouvindo histórias e vivendo algumas experiências, né. E aí sempre quis ser jornalista, né? Eu sempre digo que eu não tinha uma segunda opção na época de fazer faculdade. A minha preocupação era se eu não passasse no vestibular para fazer jornalismo. E sempre sonhei, assim, sempre me brinquei quando era criança de cobrir carnaval, né? De como seria aquilo, porque eu lembro que
Na tarde de apuração das escolas de samba de Itaqui, por exemplo, eu ligava o rádio em casa e ficava ali me imaginando naquela cobertura. E lá em Itaqui o rádio era muito forte, ainda é muito forte, então a apuração era pelo rádio, assim. Então eu sempre pensava assim que era legal. Nas apurações do Rio de Janeiro, São Paulo, eu ligava a TV, deixava no mudo e ficava brincando no sofá de casa ali na apuração, como se eu estivesse lá no Rio ou em São Paulo. Bom, aí, enfim, comecei a trabalhar, eu fui repórter da RBS TV lá na Fronteira Oeste, em Uruguaiana, de 2022 a 2024, e aí foi quando eu tive o contato profissional com o carnaval. Então eu tive a grata surpresa, o prazer de conhecer o Carnaval de Uruguaiana nesse sentido, profissionalmente, conhecendo as escolas de samba, entendendo o porquê que aquele carnaval é tão grande, tão referenciado no Brasil, conhecendo as grandes personalidades do carnaval, né? Porque Uruguaiana recebe todo ano gente que é famosa no meio do carnaval, né? Os intérpretes, né? O Vantuíro, o Dilcinho da Portela, antes de falecer, muitos anos ele era lá também. O casal Mestre Sala e Porta-Bandeira, né? A Selminha e o Claudinho Sorriso, né? Enfim, a Dandara. Enfim, são tantos nomes que se eu for listar que eu posso esquecer algumas. A Uruguaiana recebe essas pessoas que vêm do Rio, de São Paulo, carnavalescos também, que quando termina a temporada lá em São Paulo, no Rio, eles vêm para o Rio Grande do Sul para trabalhar lá. E muitos também não são artistas, mas trabalham nas internas. Eu conheci um amigo em comum que eu conheço, amigo do Vini Brito também, o Júnior Chau, que era da Portela, e agora trabalha na União da Ilha. Já há 2 anos que eu vejo lá. Ele não está mais na Portela, mas continua na União da Ilha. Então, além dessas personalidades, a Selminha Sorriso, tu falou da Dandara também, né, que esse ano saiu pela Roxinóis, porque a Selminha ficou quase 20 anos, né, junto com o Vantuíro. O Vantuíro também ficou 20, agora saiu também. Roxinóis, né? Roxinóis, o Claudinho. Agora a Dandara está nesse lugar que era da Selminha. Mas também tem essa galera que trabalha nos bastidores também. Muita gente. Então, além disso, a gente vê pessoas que trabalham na estrutura do Carnaval do Rio, que também trabalham no Carnaval de Uruguaiana. E algo que é muito grande. Então, eu conheci o Carnaval de Uruguaiana nesse sentido. Eu já conhecia antes por ser da região, mas assim, nesse sentido de como ele é organizado, porque daí, quando eu cheguei a Uruguaiana, o Carnaval de lá tinha passado por uma grande reestruturação em termos de gestão, de estrutura, né? Sim. Que teve épocas ali que o Carnaval passou por algumas dificuldades, e lá o Carnaval ele é fora de época, né? Ele acontece depois, ele acontece em março, 2 semanas depois do Carnaval tradicional, né? Sim, até porque fazer com que o pessoal do Rio venha também. Exatamente. Então, assim, conhecer o Carnaval nesse sentido foi ótimo. E aí eu me envolvi com as escolas de samba, a gente fazia as reportagens de preparação lá para rodar no Jornal do Almoço, né? Era um VT, uma reportagem por escola de samba, então a gente acabava visitando as quadras, conversando com as pessoas, e aí eu criei muitos amigos, muitas relações, conheci muita gente e entendi que o Carnaval ele não se faz ali só de janeiro a março, né? Ele se faz o ano inteiro. Agora mesmo, né? Saiu a eleição da Cova. Da Cova da Onça, que vinha passando por dificuldades administrativas, agora a expectativa é que melhore, né? Sim, o pessoal criticava muito a gestão do Japa, agora saiu o Japa. Tu sabe que meu primeiro contato com o Japa ali foi, bom, até eles foram campeões naquele ano ali, mas depois, por alguma questão ali interna, degringolou, né? E até este ano houveram protestos na avenida, né, no carnaval deste ano, e agora parece que as coisas tendem a melhorar por lá. Eu tava na pista ali na hora que anunciaram a Cova, e a galera, fora Japa, com cartaz. Vaiaram, né? Teve vaias durante a passagem dele pela avenida. Então a minha relação com o carnaval, Cabala, ela é por aí, assim, porque daí nunca desfilei no Carnaval de Uruguaiana, né? Mas eu desfilava na avenida ali na reportagem, né? Conversando com as pessoas. Sim. Então, assim, é algo que me aproximou ainda mais do carnaval, e além, claro, de cobrir o Carnaval de Uruguaiana. Teve um ano, 2023, se não me falha a memória, Alegrete realizou um carnaval fora de época, porque Alegrete também tem escolas de samba, também é tradicional neste meio, não sei se ainda tem, mas teve uma tentativa de um sambódromo lá em um bairro da cidade, e que passou por uma série de dificuldades estruturais, mas naquele ano que eu cobri pela RBS, foi no sambódromo, e também as escolas muito fortes, assim, né? Porque contava com esse apoio também de Uruguaiana, de Porto Alegre, que são cidades que têm um carnaval muito forte. Então, Alegrete também tem um movimento de carnaval, escolas de samba que também existem há muitas décadas. E também tive a oportunidade de cobrir um carnaval em Itaqui, né? Em 2023, eu cobri o carnaval de Itaqui, o ano que a escola de samba Império do Arco-Íris foi a grande campeã. E era um ano que eram somente 3 escolas de samba desfilando.
com uma estrutura de sambódromo ali, né? Arquibancadas, frisas, né? Tudo organizado lá, a prefeitura se organiza muito bem. E aí eu tive a oportunidade de também divulgar o carnaval da minha cidade a nível estadual, algo que nunca tinha acontecido antes, né? Geralmente quando acontecia o carnaval em Itaqui, somente a emissora regional veiculava ali, mas para todo estado não. Então, tive essa oportunidade também de divulgar esse carnaval, porque a fronteira oeste tem uma ligação histórica com o carnaval há muitos anos, sim, assim, né? São Borja, Uruguaiana, Itaqui, as cidades da fronteira com o Uruguai também, Quaraí, Artigas, tem um carnaval muito forte. Então, a gente lá, não sei, é diferente. Tu falou do Uruguai, né? Uruguai e na Argentina, eles fazem o carnaval fim de semana seguidos, né? Sim, o carnaval de Libres é gigantesco. São 2, 3 fins de semana. Não é que no nosso, que é Uruguaiana 2 dias, Cruz Alta tem ensaio técnico e depois é um dia, Santa Maria foi um ano só. Lá na região da fronteira tem essa peculiaridade entre os países vizinhos, né? O Uruguai e a Argentina eu acompanho pela Tele 10 o carnaval de Paz de los Libres. É, muito legal. E até porque a Daya Teixeira apresenta, e eu tenho uma relação com ela também, ela já participou do podcast. Então acho muito legal acompanhar, e muito legal como esse país, Argentina e Uruguai, usam instrumentos típicos da sua região. Exatamente. Pegam elementos do carnaval, mas também usam coisas dali desses instrumentos. Claro, tem diferenças, né? Claro. Mas é muito legal esse intercâmbio, porque daí tem muitas baterias lá de escolas de samba de Uruguaiana que contam com integrantes da Argentina, do Uruguai. Sim. Da mesma forma como os brasileiros vão desfilar lá, e também não só na bateria, né? Os destaques, as rainhas, né? Os artistas que ajudam a construir os carros alegóricos também. É muito bacana, assim, porque como tu mencionou, Libres, 2, 3 semanas de carnaval, né? Porque eles têm diversas escolas de samba e eles se dividem em grupos. E Uruguaiana são 3 noites, e tá aqui 2, 3. Então, assim, o pessoal parece que é o mês inteiro ali de festa, né? De intercâmbio, e sem falar no quanto a economia gira em torno disso, por lá. Tu sabe, quando comecei a fotografar ali em Uruguaiana, 2024, se não me engano, depois muitas pessoas ali pedindo ali las fotos, daí eu me liguei, claro, o pessoal vem todo, né, da Argentina e do Uruguai para desfilar no Carnaval de Uruguaiana, e é bastante gente, sim, e além de desfilar, bastante gente na arquibancada também. Que vai depois assistir. Esse público também, o público que desfila, que entra em contato para pedir foto e material, tem muita gente da arquibancada também. Então vem gente tu falou da economia, né? Vem muita gente da região para assistir também, não só para desfilar. Sim, exatamente. Os hotéis lotam cedo, as plataformas de hospedagem, tipo Airbnb também, acabam ficando escassos muito cedo. Se tu pegar agora, fazer um teste, uma simulação, tu vai ver que já tem poucas coisas para Uruguaiana, por exemplo, assim, que é o principal carnaval da região, acho que do Rio Grande do Sul também. Então é muito, muito interessante que as pessoas tenham noção que ele é grande não só pelo desfile, ele é grande por todo o envolvimento que tem, assim, né, em relação à economia, às hospedagens, né, enfim, free shops, também as próprias... eu me recordo de ter feito uma reportagem que as lojas de aviamento, aqueles armarinhos, faturam muito nessa época do ano, porque as escolas de samba consomem de lá tecidos, plumas, penas, detalhes de fantasias de carro alegórico, quase tudo é consumido por lá. Claro que vem muita coisa de fora, muita fantasia de fora, mas as fantasias às vezes vêm um pouco estragadas, e aí para consertar, melhorar essas fantasias, o pessoal compra de lá mesmo, ou de Uruguaiana ou da região. Então a economia gira em diversas formas em torno do carnaval lá na região. E esse ritmista que ficou pelo caminho, disse que tocava na bateria e... Pois é, tu sabe que eu também... Quando eu era mais jovem, eu sempre tive muita afinidade com música, né? Eu toco violão e arranho alguns outros instrumentos também. E na minha juventude eu era muito atuante, assim, culturalmente. Sempre gostei, sempre fui muito próximo da cultura e sempre estava envolvido com alguma coisa. E na bateria do carnaval não era diferente, né? Então, eu toquei tamborim e ganzá, né? Que é o chocalho aquele, que é diferente, o chocalho com os metais ali. Então, por uns 4 anos eu desfilei na Águias do Samba Itaquiense. Não existe mais essa escola de samba,
Mas desfilei e fui campeão 3 vezes. Bateria nota 10, né? E até eu brinco, eu sou muito próximo da Vila Brasil, aqui em Santa Maria, a gente pode conversar depois sobre isso. E eu brinco com o mestre Zezinho, olha, eu quero desfilar na Pantera Furiosa, eu quero que tu me ensine a tocar repique. Já falei pra ele que ele tem que me ensinar a tocar, que é um instrumento que eu acho muito bacana, muito bonito, que ele puxa a bateria, né? E eu seria muito feliz se eu aprender a tocar e desfilar pela Vila Brasil tocando repique. Mas é isso, eu tive essa experiência de tocar na bateria, meus primos também, meus tios tocavam também, então é diferente, assim, tu desfilar pela bateria é uma sensação muito diferente. Eu já tive a oportunidade de desfilar em ala também, assim, ali durante o desfile, né, em alas. Mas é diferente, tipo, na ala tu vai animado e tu anima a galera, assim, enquanto tu vai passando. Na bateria tu tem aquela responsabilidade ali de tocar conforme o mestre tá te orientando, porque qualquer erro ali pode dar ruim pra bateria, né? E todo mestre quer que a sua bateria seja nota 10. Mas agora a Vila tão arrumando, né? Então eu vi, acho que ontem, essa semana agora, a galera postando coisas no History, estão arrumando lá o espaço onde o Interzinho cedeu. Então tá se arrumando. Daqui a pouco começa a oficina, tu já vai lá pra aprender, né? Quando vê, me perde, eu tô na bateria. Mas enfim, poder contar a história do carnaval, né? Quando tu me fez o convite e eu fiquei pensando o que eu já fiz pelo carnaval, né? Porque a minha trajetória de jornalista ela é meio curta ainda, né? Eu sou recente, faz uns 4 anos que eu atuo profissionalmente na profissão. Mas assim, eu já contei muita história do carnaval lá da região. E este ano eu tive a oportunidade de também ajudar a contar a história daqui, né? E eu fiquei muito contente com a maneira como a imprensa local, e eu não falo só de mim, falo do teu podcast, de outros colegas também, que entenderam a importância dessa retomada, e tenho certeza que as escolas estão cada vez mais se fortalecendo por aqui. Sim. Tu falou que tu é formado em jornalismo, se formou aqui na FSM? Sim, eu sou formado aqui, eu entrei pelo vestibular da universidade em 2016, eu fiz vestibular, em 2017 eu ingressei. Então eu ingressei na Faculdade de Comunicação da Universidade Federal de Santa Maria. Me formei por lá, tinha a previsão de me formar num ano, só que aí veio a pandemia. 20. E aí a pandemia atrasou aquela formatura, então eu concluí a faculdade em 2021, mas só fui conseguir colar o grau no outro ano. Então, assim, a pandemia me atrapalhou bastante. Mas eu sou formado aqui pela UFSM. Em 2022, já com o diploma em mãos, eu consegui já ir para Uruguaiana trabalhar, porque eu fiz o meu estágio na RBS TV aqui de Santa Maria, e aí, para quem não sabe, a gestão é Centro-Oeste, né? A gestão de Uruguaiana pertence a Santa Maria. Então, eu fiz o meu estágio aqui na RBS daqui, e aí tive a oportunidade de já me formar, abrir uma vaga lá, e aí eu fui por 2 motivos, porque eu queria, né, trabalhar com televisão, eu estava ali já envolvido naquele meio, e também porque era a minha região, né, quem nunca gostaria de trabalhar na sua região, de contar histórias da sua própria região. Então, eu tive algo, foi muito rápido, assim, eu saí da faculdade e já fui trabalhar. Antes de a gente chegar, né, no Carnaval de Santa Maria, tu falou de Alegrete ali, né, Alegrete também agora está passando porque a gente passou durante 11 anos, lá não tem o carnaval agora. Né, teve uma tentativa, sair do Sambódromo, mas as obras ficaram paradas. Eu lembro que em 2024 eu conheci o pessoal não é o Ritmistas, é a outra, que é As Cores da Mangueira. Tem uma escola lá que é bem parecida igual às Cores da Mangueira. Acho que é Nós os Ritmistas. Nós os Ritmistas. Isso, Nós os Ritmistas. Me vem 2, né? Que são 4 escolas, sabe? Eu vou pedir desculpa ao pessoal de Alegrete que te acompanha, mas... Tem o Canudos. Tem a Unidos dos Canudos, que é um bairro, né? O bairro Canudos. Nós, os Ritmistas, e eu me lembro da Mocidade Dependente da Cidade Alta, que é a Mica, que chamam de Mica, né? Mas tem mais outra escola que agora eu não me lembro o nome. Eu lembro que eu simpatizei muito com a Mica. E aí eles teve um ano que achei muito legal, né? Que não teve o carnaval, mas uma das escolas que eu não lembro agora que era, que é uma quadra grande, tipo como uma quadra assim da Nils Steinbeck, que é a maior quadra que a gente tem hoje aqui, né? A Barão também tem um tamanho considerável, também poderia fazer. Mas eles abriram a rua, pediram para fechar a rua com a prefeitura, e todas as escolas foram para lá. Então fizeram o carnaval do jeito deles, na rua ali, e não vai ter carnaval, mas a gente vai fazer o nosso. E aí achei muito legal, assim. Aí tava lá todas as escolas de samba, tava as passistas, tava as porta-bandeira, tava as baterias, aí gerou o comércio em volta, o churrasquinho, a cervejinha, a água, o refrigerante. Então achei muito legal a atitude ousada de fazer um carnaval do jeito deles. Aconteceu, né? Eles estão fazendo isso agora. E aí agora tá parado o carnaval lá, pelo que eu tenho acompanhado
das escolas. As escolas ainda fazem suas festas, estão fazendo, que nem aqui muitos anos, fizeram posse de rainha, renomeando novas rainhas, até inclusive uma amiga, a Aline Aldino, da Unidos do Beco e Cruz Alta, está numa escola lá agora, então não deixaram de fazer. Sim. Não estão deixando de fazer. O que aconteceu com Santa Maria há muitos anos. Né? Não tem o desfile. Não tem desfile, mas teve o concurso Rainha do Carnaval, Rainha do Estado, o concurso de marchinhas e samba enredo da Iara, a posse de rainhas. Então eles estão fazendo como a gente fazia. Né? Então, mas a gente torce que eles voltem a conseguir voltar a fazer como Santa Maria conseguiu, né? Então é muito legal assim falar do teu envolvimento na região, porque tem muita coisa, tem Uruguaiana, Itaqui, Alegrete, Quaraí, Livramento também agora está com Santana Livramento, está com Carnaval Forte de novo também. Então a gente vê que a região, acho que também, claro, muito puxado por Uruguaiana que, né, move toda essa, influencia toda essa região também, né? Sim, porque eu acho que todo mundo quer fazer um pouco do que o Uruguaiana faz, assim, Sim. né? Tipo, se o Uruguaiana consegue, também consigo. E aí eu destaco que é uma rivalidade sadia, assim, né? Tipo, Itaqui quer fazer o seu carnaval, São Borja quer fazer, Alegrete, mas ninguém quer ser o melhor que o outro, né? As pessoas querem que aconteça, assim, e de certa forma o Uruguaiana influencia. Sim. Porque eu conheço muitas pessoas que vão desfilar em Itaqui e que são de Uruguaiana. Muitas pessoas que são de Itaqui vão desfilar lá em Uruguaiana. Então, assim, há essa troca. Sim, sim. E aí, né, a gente falando sobre o teu envolvimento de Santa Maria, né, tô acompanhando pelo Diário de Santa Maria, fazendo a cobertura dos ensaios técnicos nas escolas, o ensaio nas quadras, né, e tudo mais. Então, conta pra gente como é que tu chegou nessa, até também pela tua aproximação com a Vila Brasil também, né, os amigos em comum que nós temos ali, né, o teu envolvimento com o Carnaval e chegar, né, tu que brincava de fazer locução. Brincava de cobrir carnaval. E aí depois teve a cobertura extensa também do diário, né, no carnaval, acho que deu 9, 10 horas. Foram 9 horas e meia de transmissão. E aí ali, claro, o desfile é só um dia, né? É só uma ponta tudo que a gente viu, né? E a cobertura pré-evento. Então, conta pra gente como é que foi todo esse teu envolvimento, cobrir os ensaios e o próprio dia lá no dia 28 de março. Eu acho que o principal é porque eu gosto. Sim. Se eu não gostasse, eu não toparia nada do que aconteceu. Imagina, tu ficar 9 horas e meia numa transmissão, tu tem que gostar, né? No ar, ao vivo, né? Não é nem fazendo reportagem off, assim, né? É estar 9 horas ao vivo conversando com quem está nos acompanhando. Foram mais de 25 mil visualizações na nossa transmissão, com uma média de 1.500 pessoas simultaneamente ali durante a transmissão. Mas assim, foi uma experiência muito bacana que o Diário de Santa Maria me proporcionou, e aí eu agradeço o Grupo Diário por ter me permitido essa possibilidade, porque daí, com a minha experiência lá na fronteira oeste, em Uruguaiana, eu entendendo como que poderiam ser feitas essas histórias, claro que lá eu trabalhava para uma emissora de televisão. Aqui o Diário de Santa Maria, ele é multiplataforma, né? Ele é o jornal impresso, ele é a rede social, ele é o rádio, ele é a TV, né? Ele é o jornal online. Então, assim, quando tu pensa numa cobertura, numa pauta, tu tem que estar sempre pensando em como que a gente pode fazer para todas essas áreas, assim, porque nós temos quem nos lê, quem nos assiste, quem nos ouve, quem nos consome pela rede social, então tu tem que pensar muito nisso. E aí, aí o que acontece? Eu venho para Santa Maria em 2024, em agosto de 24 eu venho para cá, contratado pelo Diário de Santa Maria. E aí eu tenho amigos em comum, né, do Carnaval, Serginho Marques, perdão, da Vila Brasil, daí o Maurício Rebelato, a Flávia, todo o pessoal da Vila Brasil ali, né? Então, assim, eu são meus amigos. Então, eu comecei a entender como é que, aos pouquinhos, eu fui entendendo como a vila funcionava. E aí eu fui sabendo que tinham outras escolas de samba, que também trabalhavam da mesma forma que a Vila Brasil, que também tentavam essa retomada. Enfim, daí eu fui entrando aos pouquinhos nesse universo do Carnaval de Santa Maria. E aí, por participar das promoções, não só da Vila Brasil, mas de outras escolas de samba também, e conhecendo as pessoas, eu aos poucos fui plantando essa sementinha lá dentro da redação do Diário. Então, sempre que tinha alguma movimentação de carnaval, eu sugeria a pauta. Vamos cobrir, vamos acompanhar, vamos dar uma nota, enfim. Então, e o Diário sempre me dava essa possibilidade. E quando a retomada do carnaval começou a ser algo mais palpável, algo mais que ia acontecer, eu muito grudado ali com o Serginho Marques, eu também ia avisando a redação e ia dizendo tudo. E aí, então, essas pequenas matérias, essas pequenas notícias que nós dávamos foi uma porta de entrada para isso.
Quando aconteceu que bateu o martelo que ia acontecer o desfile, né? Até inclusive eu acabei dando o furo de reportagem. Eu vou revelar não tanto assim aqui no podcast, mas teve uma reunião entre Liesma e representantes da prefeitura e a frente parlamentar do Carnaval, e o Serginho Marques me convidou para ir para essa reunião. Só que até então eu não estava lá como repórter do Diário, né? Eu estava lá como convidado. Mas eu sou jornalista, né? Eu sou jornalista não só no meu horário de trabalho, eu sou jornalista o tempo todo, né? Então, assim, algo foi definido naquela reunião. E aí eu tinha a missão de reportar. E acabei sendo o primeiro jornalista da cidade a confirmar, e com certeza, né, por meio de fonte oficial, que o carnaval ia ser retomado. Então começa ali, naquela notícia que param as máquinas do Diário, e a manchete que estava prevista para ser publicada ficou para trás, para que naquele dia a manchete fosse: após 11 anos, o Carnaval de Santa Maria vai ser retomado. Depois, como é que tu postou? E aí eu tive que me explicar depois ali, né? Enfim, muita gente veio atrás de mim, porque eu acabei dando a informação primeiro que a prefeitura. Sim. Enfim, daí deu todo todo um incômodo, um estresse ali que é natural da profissão. Também ninguém foi crucificado. Dias depois a prefeitura confirmou que ia vir o Carnaval. Então, a partir dali começa a construção. Sim. E eu começo a fomentar dentro das reuniões. Ó, a gente tem que transmitir, eu acho que é importante, institucionalmente é importante. 11 anos depois, aí o Diário de Santa Maria sempre cobriu o Carnaval. O jornal existe há mais de 20 anos, quando existia, mas para o jornal. Uma transmissão de TV, uma transmissão de rádio nunca tinha acontecido. Então, era algo novo para o Diário também apostar num formato desses. E aí o pessoal topou e fomos para a avenida, fomos acompanhar. Só que daí, quando o Carnaval foi confirmado, eu falei assim, nós temos que convidar as pessoas para irem ao desfile. Como é que a gente convida elas? Contando para elas o que as escolas vão levar, o que as escolas estão preparando. Então, 2 semanas antes ali do desfile, do dia 28 de março, acho que foi, né? Foi. 28. Eu comecei a visitar as escolas de samba. Daí eu apresentava o Sala de Debate, que era das 7 às 8h30 da noite. Então eu saía do programa 8h30 da noite e ia visitar as escolas de samba, porque a gente sabe que a escola de samba funciona só à noite, né? E o quanto mais tarde ainda. Então cada dia eu me organizei para ir nas escolas de samba, e a partir disso eu produzi os materiais. Produzi a matéria que ia para o jornal impresso, o Reels que ia para o Instagram, né? Enfim. E aí eu fui de escola em escola, 6 escolas, né? Então eu fui na Vila Brasil, fui na Unidos do Itaimbé, fui na Barão, fui na Mocidade Independente das Dores, na Unidos do Camobi, na Arco-Íris também. Então, assim, eu fui em cada uma delas e consegui publicar as matérias já fazendo esse esquenta, né? Para que as pessoas se sentissem convidadas para ir para o desfile, para que as pessoas entendessem que era uma retomada, que não era algo competitivo, mas que ia ter. E a gente se surpreendeu, né? Foram quase 20 mil pessoas, né? Lá na Avenida Liberdade. Foi 18 a estimativa final. 18. Era 10 e acabou com 18. E aí uma coisa que é interessante só te... Claro, por favor. Santa Maria deu mais que o Cruzado, que o Cruzado sempre é 15 mil. Então, Santa Maria acabou esse ano ultrapassando o Cruzado. Claro, é uma cidade maior também, né? Mas dada a relevância... E a realidade também, né? De 11 anos se não ter carnaval, achei surpreendente. Né? E eu também estava trabalhando ali, fotografando, e entre uma escola ou outra, ia comprar uma água, um refrigerante, uma cerveja, enfim, comer alguma coisa. As ruas laterais ali, a praça e as ruas laterais ali, muita gente em volta também. Então, foi um público surpreendente. Só tu falou ali, eu fui na Arco-Íris, eu fui na Império. A gente não foi nessas escolas, a gente foi na rua onde eles ensaiam. Exato. Porque não tem a quadra. Exato. Né? A Vila Brasil foi numa boate aqui, numa casa de festas que cedeu para eles fazerem. Se eu não me engano, Cabala, deixa eu pensar, o Itaimbé me recebeu na quadra, porque tem a quadra, né? Barão. Foi muito bem recebido. A Barão, né, com chuva a gente foi lá, na Barão do Itararé, nos receberam super bem também. Deixa eu pensar, acho que não tem outra quadra, né? Arco-Íris a gente pegou chuva também. Na Camobi. A Camobi, que foi lá na Vila Jardim, se não me engano, em Camobi, né? Isso. Na rua, foi realmente na rua da escola de samba, na casa da pessoa que é a presidente ali.
E Arco-Íris que se concentra na Gare ali, que tem um local, mas não é uma quadra, né? Sim. É um local cedido. Então acho que somente 2 quadras nos receberam nesse sentido, porque não tem, né? Mocidade foi lá na Estação dos Ventos. A Mocidade foi na Estação dos Ventos, então assim, realmente, né? E para que as pessoas possam entender... Sim. Que uma quadra de escola de samba é fundamental para uma escola de samba, né? A casa da escola de samba, e que hoje as escolas de samba aqui de Santa Maria, algumas não têm, e mesmo assim não deixaram de participar do carnaval, e participaram todas muito bem, né? Sim. Todas surpreenderam, assim, em termos de desfile, né? Eu, de certa forma, por ter tido o primeiro contato com as escolas... Eu esperava uma coisa, e eu fui surpreendido, porque foi muito mais do que eu esperava. Do que a gente viu, né, da realidade, pô, essa escola aqui ensaiando nessa ruazinha aqui, e quando foi pra avenida, nossa, essa é a mesma escola que a gente viu lá. Sem dinheiro, né? Sem dinheiro, com pouquíssimo recurso, né, em termos de investimento, assim, para que as escolas pudessem levar. E aí fizemos a transmissão, Cabala. E a transmissão começou por volta de 8 horas da noite ali, e a gente tinha uma estimativa de ir até meia-noite, 1h, porque a gente sabe que tem os atrasos, né? E a gente ficou até às 5h30 da manhã, né, no ar, assim, quando a última escola passou, que foi a Vila Brasil, nós transmitimos, e foi uma experiência muito bacana, assim, porque a gente ficou 9 horas no ar, né? Eu, particularmente, nunca tinha feito uma transmissão desse tamanho. Tão longa. E praticamente sozinho no sentido de estar ali no vídeo, né, na cobertura em si. Na prática eu estava sozinho ali. Comecei com o Rafael Nemitz, que iniciou a ancoragem comigo, mas depois eu toquei... 92 entrou junto, né? 92 entrou junto, que ela recém tinha sido criada ali pelo Diário. E o repórter Rio Lacerda me acompanhou em alguns pontos também. Mas, no modo geral, eu estava sozinho. Tinha o apoio técnico ali, da técnica, né? Mas foi uma experiência, assim, muito interessante. Porque daí a gente tinha que falar da escola, daí entrevistava o público que estava na volta, as autoridades também, né? Então, assim, foi uma experiência muito, muito interessante e que deu muito certo, assim, deu um resultado muito bom. Até hoje algumas pessoas me param, assim, na rua, ou em alguns lugares, alguns bares que eu vou, assim, e falam na transmissão, porque nenhuma outra emissora, nenhum outro canal transmitiu do jeito que nós transmitimos, assim. Muita imprensa cobriu para rede social, né? Teve repercussão e teve cobertura. Mas o registro, assim, de imagem, né? Aquele registro que vai ficar para a história, né? E que tá lá disponível no YouTube, foi a gente, né? Sim. E muito por um esforço, assim, meu, por insistir, mas também do Grupo Diário de topar e entender, e com certeza no ano que vem, que já tá confirmado, né? Que vai ter o carnaval, vai ser melhor do que a gente fez, assim. Porque foi algo muito bacana e que repercutiu muito, não só aqui. A gente tinha audiência de fora do Brasil, de fora da região, de fora do estado. Claro, a grande maioria era de Santa Maria, mas as pessoas interagiam com a gente e diziam, tô aqui no Rio de Janeiro, tô aqui em Buenos Aires, tô aqui nos Estados Unidos, né? Então, assim, para ver que o carnaval ele teve esse alcance também. Muita gente me pediu o link, porque sabe que quando comecei a viajar, quando eu criei o Lente do Samba, até um outro podcast que eu tinha, mas não tinha tanto esse apelo. Tem mais café aqui, se quiser. Não tinha tanto esse apelo, mas no Lente do Samba começou a ter mais. De olho nos lugares. Tem um link aí de Cruz Alta, tem o link de Uruguaiana, tem o link de Porto Alegre. Então Santa Maria não foi diferente. Durante o desfile ali, tem que abrir um pouquinho mais para poder sair o cafezinho. Agora vai. Então virou comum, assim, as pessoas pedirem por mim e pelo Lente do Samba link das transmissões dos lugares, né? E aí não foi diferente com Santa Maria, né? Realmente, porque até agora, esses tempos, eu estava numa confraternização de amigos, assim, vamos reassistir o desfile. Eu comecei a assistir, mas não consegui, porque é longo, tem que assistir por partes. 9 horas, né? Então, assim, e a gente também teve Claro, a gente não é uma emissora do tamanho de uma Globo, digamos assim, né? Sim. Muitas pessoas até questionavam a qualidade da transmissão, mas as pessoas têm que entender que é uma emissora local, assim, e que tem as suas limitações. Mas a gente teve também o recurso de contar com uma câmera do CIOSP, lá de segurança, que nos dava o panorama do desfile, assim, claro. Também, então a gente conseguia ter aquela dimensão do desfile por cima, assim, quando a escola vinha vindo. O lance de tu ter se envolvido nos ensaios antes, acompanhar cada escola, isso ajudou muito no dia do desfile também. Chama aqui o Edson da Unidos, o João da Arco-Íris. Então, tu já tinha essa porta aberta com a escola de samba na hora de
pega algum depoimento ali na avenida, tudo mais. Então, até tu repostou o depoimento do João, né? Da Arco-Íris, que foi muito emocionante, assim, pra mim. Sim. Porque a Arco-Íris é uma escola que se mostrou pequena, né? E aí na avenida veio muito grande. E aí ao vivo ali ele me surpreende com um agradecimento que depois que eu fui lá, que eu fiz a reportagem, que eu publiquei, mais pessoas procuraram Arco-Íris. Aí ele me falou, né, olha, Arco-Íris só está desse tamanho aqui na avenida porque você foi lá, visitou a gente e divulgou o nosso trabalho, né? O Serginho Balim, da Imperadores também, né, da Império da Zona Norte, me agradeceu também, porque a escola veio muito bonita e pelo horário que a escola passou, sempre destaco que pelo horário que a Império passou, que a Imperadores passou, eles conseguiram levantar, galera. Parece que eles acordaram a avenida, assim. Foi muito bonito o desfile da Império da Zona Norte, até pelo Samba Enredo, né? Que marcou muito o Samba Enredo. Foi antes da Vila ou antes da... Foi a penúltima, foi a quinta escola. Muito bom. Não, a gente é amigo de todas as escolas de samba, né? Sim. A Unidos também estava linda, a Vila Brasil, o Barão... Todas as escolas muito boas. Mas a Império surpreendeu. E o ensaio técnico que a gente foi assistir lá, muito bom também. Uma escola forte, né? De comunidade, assim, né? Achei muito, muito surpreendente o ensaio técnico e o desfile do dia, né? Uma coisa assim que eu queria te perguntar. Vamos lá. Nesse tempo que tu vem acompanhando o Carnaval, Uruguaiana, ali a região, em Santa Maria... As pessoas me diziam, tu viu o Pablo na transmissão? Tu viu quanto que ele foi crítico? Né? Tu também tu consegue hoje, tanto lá no Sala, quanto no Carnaval aqui, tu consegue ter uma opinião mais crítica. E as pessoas me chamaram a atenção. Tu viu o Pablo lá? Pô, ele foi super firme, super assertivo no que ele disse. Como é que tu vê isso? As pessoas reconhecendo esse teu modo de ser, assim, e essa liberdade que tu conseguiu criar no Carnaval aqui em Santa Maria, principalmente. Pois é, Cabala, o que eu posso dizer? Faz parte da minha personalidade ser um pouco crítico, assim, né? Ter essa visão, né? Porque, querendo ou não, eu sou jornalista, eu não sou assessor de imprensa, né? Eu estou ali por um veículo de imprensa que tem uma opinião, que tem o seu viés. Um editorial. Mas eu também sou jornalista e a minha visão às vezes, até catar problema, por exemplo, assim, é questionar. Eu tenho que questionar. Então, assim, e aí por ter tido essa experiência de acompanhar ali a Liesma, o Serginho, na construção do Carnaval, eu conseguia observar coisas que até nem a Liesma observava, assim, que era muita má vontade, às vezes, assim, da gestão pública, né, aquela dificuldade. Então, assim, muita coisa poderia ter acontecido da melhor forma. E eu sempre fui muito crítico, então assim, eu via que a prefeitura no desfile tinha um discurso que não condizia com o anterior, assim, com o pré-carnaval. Então eu lembro, assim, que eu até uma das opiniões mais fortes que eu dei foi quando a secretária de Cultura foi se manifestar e eu disse no ar, olha, não sei por que ela tá falando, porque ela só apareceu hoje, né? Ela não apareceu antes. Quem estava na frente era a Marília Chartuni, por exemplo, que era adjunta. E essa fala repercutiu muito depois. Pablo, meu Deus, como é que tu fala isso? Falei, cara, eu não falei nada demais, eu não, né, na minha cabeça. Então eu sempre fui muito, muito crítico, mas para tentar construir algo, né? Então, assim, sempre tenho essa opinião em diversas áreas, não só no Carnaval. Mas eu acredito que a retomada do dia 28 foi uma grande resposta que a comunidade, a cidade de Santa Maria, que o povo do Carnaval deu para a prefeitura, e eu falo prefeitura, não falo o partido ou o Rodrigo Décimo, eu falo gestão, né? Porque a gente não tem Carnaval, há muitas gestões, não só nessa. Então, assim, foi uma resposta que Santa Maria deu, dizendo assim, olha, nós gostamos de Carnaval, nós queremos o Carnaval, então, por favor, não deixem o samba morrer, né? Não deixem o Carnaval morrer. Então, eu sempre digo assim, que eu sou jornalista, eu não sou assessor de imprensa. Então eu tô ali para isso também, para questionar, para criticar se for o caso, mas eu costumo criticar apontando alguma solução. Eu não sou aquele cara que critica pelo prazer, ou que questiona pelo prazer de questionar ou de ser chato. Não, eu questiono e tento já junto procurar uma solução, procurar um caminho a ser seguido, porque é algo que é pro povo, né? Se a gente fala do Carnaval, a gente fala que é pro povo, não é para mim, não é pra escola de samba, não é pra gestão pública, é pro povo, né? Tava todo mundo se divertindo lá. Se a gente parar pra pensar e lembrar daquele dia,
todas as classes sociais lá se divertindo, né? Desde a pessoa da vila até o pessoal do centro da cidade. Então, assim, muita gente unida no carnaval. E o carnaval, ele é isso, né? É o rico e o pobre festejando junto. Sim. Não tu falou ali, citou a Marília, né? Depois até encontrei com ela uns dias depois, até ali nos corredores ali entre um programa e outro lá no sala, e acho que foi por lá mesmo. Um dia que eu estava esperando para entrar no programa. Acho que tu não estava nessa retomada do meio-dia, era com o Marcos ainda. Ele falou, muito legal, parabéns pelo carnaval, foi muito lindo, mas tem que pintar o chão de branco, porque para as fotos vai ficar melhor. Então a gente também consegue ter um olhar, a gente agradece, e tu falou do nome dela, é importante ter na Secretaria de Cultura, ou subsecretaria, adjunta, né? Adjunta que chama, né? Como se fosse uma segunda secretária, no caso, né? É uma pessoa que gosta do carnaval. Né? Entende. A gente viu ela lá no ensaio da Império. Nossa, esse samba é muito lindo, eu lembro desse samba, ela cantando samba feliz de estar ali, acompanhando o ensaio técnico da escola, mas é importante ter dentro da secretaria as pessoas que gostem e entendam de carnaval. E ele falou, tem que pintar o chão de branco, botar mais luz aí na avenida, porque, tu vê, Cruz Alta, Uruguaiana, até Porto Alegre mesmo, tá luz branca, assim, como tá aqui agora, o chão branco. E aí a foto vai ficar boa. Mas se tem uma luz branca e o chão preto do asfalto, a luz não vai compensar. E eu vi isso, poucas fotos eu vi que realmente, fotógrafos bons, com câmeras ótimas, né? Até o próprio Vinícius lá do Diário também, e outros fotógrafos. As fotos, na sua maioria, ficaram escuras, por causa do chão. Então, uma coisa que eu já tem que pintar o chão de branco. O chão de branco. Não, realmente, né? Faz toda uma diferença. Sim, até para quem tá vendo o desfile na avenida, aquele chão branco ajuda a ressaltar a fantasia, o carro alegórico, né? Enfim, por isso que as pessoas não entendem, para que pintar o chão de branco, por causa disso aí também, né? Para valorizar para valorizar o bonito do carnaval, que são as fantasias, os carros alegóricos, né? Os adereços e tudo mais. Agora, né, a gente já tem aí a perspectiva do carnaval do ano que vem, né? Teve esse recurso que foi anunciado pelo o deputado Paulo Pimenta, né? E recurso para a estrutura, né? De que a gente está falando aqui, né? De estrutura para melhorar a estrutura da avenida, pintar o chão, ter uma melhor iluminação, ter um carro de som melhor, porque aquele carro parou durante uma hora. Foi que atrasou o desfile da Itaimbé, inclusive. Ter arquibancada, ter mais estrutura. Então, aí tu falou ali da Liesma, né? É de se aplaudir mesmo, né? Porque em tão pouco tempo ter conseguido realizar esse carnaval, né? Com poucas reuniões na prefeitura, né? E conseguiu já realizar o carnaval e já tem uma ideia de data para o ano que vem, né? Que a Carol me falou, mas ainda não vamos falar porque não tá certo, mas a gente chama de uma ideia de data que vai ser cansativo, que vai pegar ali os 4 fins de semana de carnaval, Porto Alegre, Uruguaiana, Cruz Alta e talvez depois Santa Maria, mas não está dado a data certa ainda, mas eu já cansei só de imaginar. Sim. Porque eu gosto de acompanhar Porto Alegre, Cruz Alta, Uruguaiana principalmente, e Porto Alegre ontem me chamou a atenção, que eu achei muito legal, para mim a logística no caso, porque lá Porto Alegre é dividido série ouro, os 2 dias, série prata das 7 à meia-noite, e da meia-noite em diante, grupo ouro. Agora, no que vem, eles vão dividir um dia só para a série prata e um dia só para a série ouro. Então, vai melhor para acompanhar, para escolher o dia. Dá para ir mais no sábado, acompanhar. Né? Escolher que dia ir, porque tem escolas ótimas na série prata, mas a gente sabe que a série ouro é que chama mais atenção. Né? Claro, são as mais estruturadas. Né? E até para logística, custa, porque carnaval a gente é caro. tanto para rainha, para o ritmista, para passista. A gente também investe em cobertura, viaja nos lugares, paga sua própria passagem, seu próprio ônibus, seu próprio BlaBlaCar, sua própria alimentação, tudo mais. É uma coisa que eu queria te perguntar, hoje, né, tu ter vivido nessa região ali da fronteira de Uruguaiana, hoje tu consegue ir acompanhar e assistir, né, o carnaval. Como é que é hoje ver, né, tu trabalhou lá há um tempo, agora aí vai para assistir tranquilamente, tem uma outra visão, vai mais leve, assim... Pois é, a gente fica... O que acontece? Eu, depois que saí de Uruguaiana, não tinha voltado ainda no carnaval. Eu saí em 24 e este ano, 26, que eu voltei lá para assistir. Em 25 não consegui, não tive disponibilidade. Foi a primeira vez que eu voltei a Uruguaiana no carnaval e pra assistir. Estava lá como espectador, né? Estava lá como folião. E aí, enfim, né? Ao mesmo tempo que eu sentia saudades, que eu via os ex-colegas da imprensa lá trabalhando, eu também
quis aproveitar do outro lado do gradil, né? Como folião. Foi uma experiência ótima, né? Lá em Uruguaiana, eu sou torcedor da Ilha do Marduk. Então, campeão desse ano. Foi a campeã, fui pé quente, né? Depois de 5? Depois de 8 anos. 8 anos. Sendo vice. Sendo vice, Então, assim, dei sorte, fui muito feliz. Mas é uma outra visão, assim. Sim. Eu acho que eu prefiro estar na função de folião, assim, do que na de repórter, porque a gente cansa muito e fica naquela tensão de poder pegar a melhor imagem, a melhor entrevista, enfim, né? Pega lá da concentração, a dispersão e Uruguaiana Sim, é maior que a Sapucaí. É 1,5 km, é quase 1 km de desfile, se não me engano, assim, são muitas quadras, né? A cada troca de escola, pô, vou lá para aquele stand da mídia, né? Uma coisa que é importante falar também. Uruguaiana tem uma estrutura muito boa, né, para a imprensa, né? A gente tem aquele... São 2 andares, ali, de cabine. Então dá pra gente sentar lá, tomar uma água, recuperar nossas baterias do corpo e a bateria dos equipamentos também. Então tem uma estrutura muito boa para mídia também. Mas é uma experiência muito bacana, assim, ir como folião ou ir como repórter. Sim. Mas claro que nessa função de folião, assim, é muito mais divertido, porque tu vai em grupo, vai com os amigos, né, e tal. Foi bem legal. Foi um reencontro com o Uruguaiana este ano. Espero muito poder retornar no ano que vem. Porque como a gente que conhece sabe que cada ano é melhor. Então foi uma experiência muito interessante, muito emocionante também, porque morei naquela cidade, deixei amigos, deixei colegas, então assim, não tinha retornado lá ainda. Nem deu pra ver todo mundo, mas foi uma experiência muito bacana, assim, de ver o carnaval por esse olhar, assim, do espectador, né? Não só o da imprensa, né? E da mesma forma, como claro, aqui em Santa Maria, se o carnaval for continuar, eu acho que eu vou estar sempre na função de jornalista, né? Mas poder visitar as quadras, eu sou muito bem recebido em todas as escolas de samba, então, assim, é muito bom também ter esse contato, essa rede de contatos, que eu criei agora neste ano, né? Sim. Porque eu só conhecia ali, bem dizer, a Vila Brasil e o Itaimbé ali, que são os mais próximos. Mas agora eu já conheço todos, assim, então ter essa rede de contatos, de saber que se eu for lá na Barão eu vou ser bem recebido, se eu for lá na Império eu vou ser bem recebido. Então é muito bom, assim, são coisas que só o carnaval nos proporciona e tu sabe muito melhor do que eu isso, né? Sim, até uma coisa até que a própria Lina Aldino fala, nossa, a gente se conheceu por causa do carnaval, a gente tem muitos amigos por causa do carnaval, né? Muita rede de contato que a gente cria, né, e tudo mais. Então o carnaval proporciona conhecer pessoas, né? A gente se conheceu pelo trabalho, né? Exato. Mas tem essa... Foi criando mais afinidade pelo carnaval, né? E conversando sobre tudo, tudo mesmo. Agora, como é que tu, né? Tu falou que a gente teve essa retomada aqui em 2026. Como é que tu imagina aí o Carnaval de Santa Maria para os próximos anos? Eu espero um carnaval mais estruturado, né? Pensando em 27, eu acho que, a minha opinião, né, não deveria ser competitivo ainda. Eu acho que as escolas estão se reestruturando e deram uma amostra muito bacana agora em 26, né? Eu acho que para 27 não deveria ser competitivo ainda, para que as escolas consigam arrecadar captar o maior número de recursos para poder investir num desfile bonito e fazer uma festa semelhante ou melhor do que foi feita este ano, né? Para que nos próximos anos sim se pense numa competição. Se tiver que ter competição, que seja escolhido assim pelo voto popular, né? Um melhor casal mestre porta-bandeira, né? Um estandarte de ouro, enfim, que sejam premiações nesse sentido, se tiver que ter. Porque as escolas ainda... agora a gente já está chegando em junho, né? Ainda não se visualiza as escolas com pé de igualdade ainda. Claro que não, a gente vê que não. Então, assim, e que a prefeitura, o poder público também entenda, né, o que pode ser trazido de melhor de estrutura, né? Seja arquibancadas, iluminação, né? O cal ali na avenida, né? Pintar de branco, melhorar o carro de som. Sim. Então, assim, mas eu espero uma retomada do carnaval. Já aconteceu essa retomada, mas o que eu espero, assim, é um crescimento devagar, sim, claro. Sabe? Que as escolas possam vir aos poucos retornando, com um papel muito atuante da Liesma, né? Que a Liesma faça esse meio campo entre prefeitura, poder público e escolas de samba. Mas também eu acredito e penso que as escolas de samba precisam entender que elas têm que trabalhar. Que elas têm que trabalhar, elas não podem só esperar vir. Elas não podem esperar pela Liesma ou esperar pela prefeitura. Elas também têm que andar com as próprias pernas para que o seu esforço se some junto com o esforço da Liesma e que se some junto ao esforço da prefeitura. Que se todo mundo andar junto, vai dar muito certo, né? Claro que a gente sabe que
os recursos que vêm da política são muito mais fáceis e maiores do que, né, uma emenda parlamentar, às vezes é muito maior do que uma promoção que tu faz, uma feijoada, um pagode, alguma coisa assim. Mas que se as escolas trabalharem desse jeito, por conta própria também, vai dar muito certo, porque daí tende só a crescer. E a gente já entendeu que a comunidade de Santa Maria gosta de carnaval, gosta muito. E eu acho que se for meio fora de época, assim, também dá certo. Sim. Né? Eu acho que se fizer ali na época, pode conflitar com muita coisa. A gente sabe que Santa Maria tem um carnaval de clube muito forte também. Então, talvez... As escolas, a Vila Brasil Unido se envolve também. Talvez um pode prejudicar o outro. Então, se for meio fora de época, assim, entendendo também o calendário do Carnaval do Rio Grande do Sul, pode dar muito certo. O Carnaval de época, a gente falou aqui, que eu vejo mais acontecer, a Mocidade faz isso, a Vila Brasil Unidos, elas são contratadas para fazer Carnaval em outras cidades. Exato. Então, se fizer na época, não vai ter como. E também isso possibilita que as cidades da volta venham, né? Cacequi, São Cepé, né? Itaara, essas cidades que realizam o carnaval também possam realizar nas suas cidades e depois vir aqui para Santa Maria, né? Desfilar como aconteceu. Muita gente de São Cepé, de Uruguaiana, de Cacequi, de Itaara vieram para cá desfilar. Cruz Alta veio. Cruz Alta, é verdade. Cruz Alta desfilou. A Unidos do Beco desfilou na Itembé, tinha gente do Júlio de Castilhos na Camobi, então muito bacana. E uma coisa que eu tenho achado legal, já está saindo os enredos, a Vila Brasil lançou, agora vai ter o lançamento da Camobi, agora em junho também, o tema para 2027, então uma coisa que já está mudando assim um pouco os áreas do Carnaval de Santa Maria, com as escolas já lançando seus sambas enredos, tenho achado bem legal esse movimento também. Quanto mais cedo melhor, e o quanto nós da imprensa também divulgarmos isso, para que a população saiba que o carnaval está acontecendo, também ajuda muito lá para quando chegar a época. Para não ficar aquele pau, viu, só aparece no carnaval. Sim, exatamente. Já está aparecendo desde agora. Sim, a gente sabe que tu falou que eu sou crítico, mas o público, a população também é muito mais. Sim. Né? Muito mais. Né? Muita gente criticou, né, a retomada do carnaval, porque tá faltando dinheiro da saúde, faltando dinheiro da educação e estão fazendo carnaval. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, Sim, né? Nem teve, né? O dinheiro da saúde é da saúde, o dinheiro da educação é da educação e o dinheiro da cultura é da cultura. Não existe assim tirar de um para favorecer o outro. Isso não existe. Então as pessoas têm que entender que o carnaval ter acontecido não quer dizer que faltou dinheiro na unidade de saúde ou na educação ou em outras áreas, né? Então as pessoas são muito críticas, não sabem e falam sem saber. E nem teve, né, dinheiro da cultura esse ano. Não, nem teve. Foi tudo emenda parlamentar ali e recurso próprio das escolas. Sim. Pablo, te agradecer aqui, muito legal conhecer um pouco mais da sua história, ter envolvimento aqui no Carnaval de Santa Maria, né, muito bacana. Que siga aí muitos anos defendendo o nosso carnaval aqui em Santa Maria como um todo. Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer estar aqui, falar um pouco da minha história e também das minhas impressões do Carnaval de Santa Maria, parabenizar todo o teu trabalho, que é um trabalho muito necessário, inclusive, né? Tu também vive o Carnaval o ano inteiro, não só de Santa Maria, mas de todo o estado, quem te acompanha sabe. Somos parceiros, né? Estamos aí sempre juntos, precisando, só me chamar, foi um prazer estar aqui. Uma coisa que a gente tem aqui no final do programa, que eu nem sempre consigo fazer, no final o entrevistado pode fazer uma pergunta para mim. Uma pergunta para ti? Tu que é perguntador também, entrevistador? Estar aqui desse lado é diferente para mim, né? Agora como jornalista, né? Mas enfim, o que te motiva, né? Reportar, falar de carnaval o ano todo? Sim. Eu acho que falando especificamente sobre Santa Maria, uma coisa que a gente fala muito na cultura como um todo e entendendo as coisas de forma universal, para entender as coisas de forma universal, a gente tem que entender a nossa realidade. A gente tem o nosso carnaval aqui, tem a nossa realidade aqui, acha muito importante que aconteça. Eu sempre falava, vou fotografar Uruguaiana, Cruz Alta, e voltar para Santa Maria quando a gente acorda assim na viagem, chega ali no trevo de Santa Maria, nossa, voltei para a nossa realidade. Não, agora a gente tem uma realidade, né? Eu acho que o fato de viajar para outros lugares não diminui o nosso carnaval daqui, só engrandece, porque a gente faz muito contato com pessoas de fora, né, de Cruz Alta, Uruguaiana, Porto Alegre, e pessoas que participam aqui do podcast, né? A gente não tem feito muito isso, mas eu quero voltar a fazer, que são entrevistas em vídeos com pessoas de vários lugares também. Tu falei da Andara,
da Vantapane, que é porta-bandeira da Vila Isabel, saiu esse ano na Fidalgos em Porto Alegre, saiu na Roxinóis, ela já participou aqui ano passado, ela é que é cantora também, já cantou em DVD da Martinalha. Sim, ela é neta do Martinho neta da Vila, do Martinho, né? E já participou aqui ano passado no podcast, foi uma entrevista meio rápida, que ela estava envolvida com aula e coisa, então é uma pessoa que vai participar de novo, pessoas assim que a gente conhece vai fortalecendo o podcast aqui. Então, o que motiva é isso, conhecer pessoas, conhecer cada vez mais histórias diferentes, universos diferentes, né? A gente vê ali Cruz Alta, Uruguaiana, outros lugares também, a gente vê eles com um carnaval maravilhoso, mas também tem as suas dificuldades. E nem sempre foi assim, eles também foram pequenos um Sim, dia, né? E ver o carnaval acontecendo nesses lugares e estar hoje numa cidade que consegue fazer o carnaval é muito, muito importante para mim acompanhar e ver esses lançamentos de samba enredo que a gente está vendo agora da Vila Brasil, vai ter da Camobi. Então, o que motiva isso é sempre estar acompanhando, ver a força que os lugares têm, a força como tem uma comunidade, como foi ali a Império Zona Norte. Eu acho que motiva isso, cada vez mais ver as coisas acontecerem, né, de uma maneira legal para todo mundo, né? E o podcast agora, chegando a quase 100 episódios, conta a história, a gente já não ouviu, né? Outra coisa quem que tu indica para participar aqui? Quem tu quer ver sentado ou sentada onde está agora? Olha, uma boa pergunta, né? Mas deixa eu pensar rapidamente aqui, Marcelo Cabala, que é tanta gente que é envolvida com o carnaval, né? Olha, eu acho que eu indico para estar aqui neste lugar, não sei se tu já trouxe a Marília Chartuni para participar do podcast, porque é uma pessoa que entende muito do carnaval, uma artista fantástica que Santa Maria tem, não só pelo papel de secretária, né, mas de artista, né, uma pessoa que entende muito, que foi uma das pessoas importantes, uma das forças vivas importantes para essa retomada do carnaval, assim. Ela veio aqui na época ali do carnaval, né, e contou um pouco da história dela, mas com certeza quando agora o carnaval acontecer no ano que vem, ela vem aqui de novo para contar, porque é uma pessoa que, além de gostar, ela articula ali na interna da prefeitura para que as coisas aconteçam. Bom, e além disso, acho que carnavalescos, né? Temos aí o Luciano Santos da Vila Brasil, mas nós temos os outros de outras escolas de samba, assim, que os carnavalescos são as mentes criativas, né? Sim. São eles que pensam o que as escolas vão levar para a avenida, né? O bonito das escolas de samba passa pelo olhar, pelas mãos de um carnavalesco. Então, de repente, um carnavalesco aí para contar esse processo criativo, como é que é, né? O Luciano veio em 24 quando a gente começou, mas agora com essa ideia nova dele, que já está cheio de ideias ali para o ano que vem, chegando mais próximo do carnaval, ele vem aqui contar um pouco também como é que vai ser o carnaval da Vila, fazer isso com os carnavais, o Anderson na Mocidade. Aí me ocorreu, agora, desculpa te interromper, o Tabajara, né, que é um grande compositor de sambas enredos, compôs esse samba icônico da Vila Brasil, que vai ficar para a história, esse samba enredo dele, um samba chiclete. Ele também compôs para Camobi agora, esse ano que passou, e é uma pessoa que é um símbolo do carnaval, né, de Santa Maria, assim. Eu acho que o Tabajara é uma pessoa interessante também, assim, para ele trazer esse viés do samba enredo, né, como que nasce um samba enredo, né? Já veio, mas tem pessoas que repetem e é legal trazer de novo, né? Sim. Porque vai mudando, vai contando novos sambas, novas histórias. Cada samba é uma nova história. Né? Sem dúvida. Então eles vão vir aqui para contar essas novas histórias. Muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu, Cabala. Valeu. Então até a próxima edição do podcast Lente do Samba.